estudantes da terceira série, mais um encontro de geografia aqui com a professora Joyce e hoje a fala é sobre crises econômicas. As crises econômicas tão pertinentes e visíveis em nosso dia a dia. Dentro dessas características que a gente sabe ou imagina saber sobre crise econômica, os nossos objetivos é identificar as causas e consequências dessas crises e compreender como uma crise econômica pode assumir dinâmica global, às vezes mesmo ela sendo de um único país. Dentro disso, obviamente, você pode estar se perguntando, o que é uma crise na economia? E mais, por que de tempos em tempos ouvimos falar sobre isso? Dentro dessas características, a gente percebe que a economia é cíclica. A economia, de modo geral, deve ser vista como toda circulação, seja ela relacionada à extração de bens, seja ela relacionada ao comércio, à mão de obra, à infraestrutura urbana, ao transporte, a todos os setores que fazem um envolvimento entre eles. E as crises, muitas vezes, elas são evidenciadas quando nós temos muitas razões que levaram a problemas, por exemplo, o problema de transporte, relacionada à má estruturação ou número deficitário de determinado tipo de automóvel ou de determinado tipo de transporte, fazendo com que você tenha crise. Crise deve ser encarada como metodologia problemática. E se você for observar os mais diversos níveis e tipos de aspectos econômicos, você vai ver que a gente pode relacionar os tipos de crise aos mais diversos tipos de produto. Claro que algumas elas vão ser relacionadas ao consumo, outras à produção, outras à lucratividade, outras que vão ser N razões a serem levantadas. Mas é interessante ver que sempre os problemas que elas representam vão ter como reflexo algumas coisas em comum. Então, a maioria das vezes, quando olhamos crises, elas vão refletir com o número de desempregados, diminuição de renda, aumento ou diminuição do consumo das famílias, políticas econômicas sendo colocadas em prática. Então, tudo isso reflete algo mais ou menos geral que percebemos durante crise e pós-crise. Para essa parte conceitual, espero que vocês analisem a seguinte atividade. A crise global não está concentrada em uma única região do mundo. As economias nacionais estão interligadas, os bancos comerciais e os negócios transcendem limites econômicos, o comércio internacional está integrado a mercados financeiros de todo mundo conectam-se por um sistema de telecomunicações em tempo real. Considerando a frase exposta e retirada de um livro chamado A Globalização da Pobreza, eu quero que você reflita sobre o seguinte: por que algumas crises econômicas têm proporções em escala mundial? Eu conceituei aqui o que é uma crise mundial e eu quero que vocês pensem em termos gerais. Como isso procede? Volto já já.
Ok, então pensando em termos de crise, a sugestão de resposta é literalmente o entendimento da situação econômica envolvida. Então, dentro da situação inerente a um país, a crise pode ser local, ela pode ser estruturada por uma fundamentação de um produto ou de um setor, mas ela pode alcançar níveis mundiais quando ela vai interferir no sistema de importação e exportação. Dessa forma, a gente percebe que dependendo do tamanho da empresa envolvida, dependendo do tipo de produto ou até do relacionamento de economia com os países vizinhos ou outros países, a crise pode assumir um cenário mundial. Como avaliar isso? Entre duas palavrinhas que você pode não ter lembrado, mas aproveito para inserir nesse momento. O chamado déficit e o famoso superávit. Quando nós temos o déficit? Quando nós temos uma desregulação na balança comercial e há uma compra maior do que uma venda. Ou seja, compro muito e vendo pouco. Isso vai gerar um prejuízo em termos nacionais, que dependendo do volume e dependendo das relações desse país, pode refletir em termos mundiais. O superávit, pelo oposto, é ao contrário, é quando você vende muito e compra pouco, entre aspas, ou seja, você tem um aumento de lucro. E isso, obviamente, é o que todo mundo quer. Mas essas relações, essas situações ligadas ao comércio, à produção, mostram o que aparece também aqui no slide como sugestão, um índice de vulnerabilidade econômica. Mostra que estamos suscetíveis ao mercado, às vontades de consumo, a produção ou as intempéries da natureza, por exemplo, uma enchente que pode agredir uma determinada fábrica ou alguns elementos naturais que também possam de alguma forma impedir o processo da cadeia produtiva. E isso, obviamente, deve ser encarado em vários mecanismos. Uma das palavrinhas que mais aparece sobre esse mecanismo é, logicamente, a recessão. Sempre que fala em crise, começa a se dizer, olha, estamos em crise, o país vai entrar em recessão. O que é a recessão? A recessão literalmente é quando as crises relativamente curtas mostram uma retração econômica. Então, observa-se por algum motivo que há uma situação problemática em algum setor e, obviamente, empresas do mesmo segmento ou de outros segmentos daquele país começam a produzir menos ou a direcionar a produção, organizar a produção e, obviamente, não querem perder dinheiro com isso e, por consequência, aumentam muitas vezes o valor cobrado. Isso mostra que a organização daquele momento, naquele país, tornou-se retraída, é a palavra. E essa retração chamamos de recessão. Um dos mecanismos que nos ajudam a avaliar essa situação emblemática é o Produto Interno Bruto. No Produto Interno Bruto você tem a soma de toda a produção e riqueza ao país. Então se observa o que é produzido e literalmente o lucro proveniente dessa produção é considerado o Produto Interno Bruto. Obviamente, quando cai este valor, obviamente a gente já subentende que o país está entrando num processo de recessão, oriundo possivelmente por algum probleminha ou crise bem estimulada ali. Outro momento também que a gente pode falar, não só de recessão, é a depressão. A depressão já se percebe quando aos problemas já organizados e vistos de um prazo um pouco maior, então a gente percebe que são problemas ligados que já duram anos ou meses, e essa situação emblemática começa a não só fazer com que as empresas diminuam a produção, mas por causa daquela crise acentuada, você percebe que algumas empresas infelizmente fecham. E quando elas fecham, elas remetem à situação de falência.
E essa falência começa a fazer uma bola de neve em termos de problema para o lugar. Porque você vai tendo falências, aí você vai tendo desemprego, o desemprego faz com que as pessoas diminuam o consumo, a diminuição do consumo afeta diretamente outras empresas que ainda estão sobrevivendo, essas empresas vão tendo problemas para sobreviver, também demitem pessoas, ou seja, a bola de neve só vai tomando corpo. E isso acontece muitas vezes e não é difícil de nós encontrarmos vários exemplos na história e na atual conjuntura em que vivemos, quando esses problemas passam de 3 ou 4 anos. E isso é grave e é bem pertinente no nosso dia a dia. Dentro dessa perspectiva, juntando tudo o que foi falado nos slides anteriores, observem a seguinte temática: como se mede a atividade econômica de um país? Então, ao olharmos e tentando evidenciar a você, aluno, uma possibilidade de análise sobre essa circulação, essa dinâmica de como funciona a economia, você tem que estar sempre observando que a economia é o giro do produto interno bruto. É quanto literalmente você tem a oferecer e quanto você está consumindo. E que aqui aparece com 2 especiais palavrinhas: oferta e demanda. Quando você tem essa relação das duas, literalmente você consegue avaliar a situação emblemática que a economia está passando. Você começa a observar como circulam os produtos, o quanto que eles têm a sua abrangência, o quanto que eles conseguem ser pertinentes e o quanto que literalmente eles podem estar enriquecendo e fazendo com que haja um circuito integrado de produção e consumo. E isso, obviamente, deve ser visto em vários pontos de vista. Um dos mais interessantes para a gente avaliar é avaliando crises muito famosas. A primeira delas, crise de 29. A crise de 29, observe, foi dada como apelido a Grande Depressão. Observe, agora você já pode identificar como sendo uma crise que com certeza passou de 4 anos. Nela, nós vamos ter uma superprodução dos Estados Unidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Essa situação aconteceu porque logo muitos países da Europa estavam envolvidos e com graves problemas de produção. E os Estados Unidos abraçou com suas empresas essa característica de produzir para fornecer possíveis produtos àqueles países em crise. Logicamente, acabou a Primeira Guerra Mundial e esses países entraram num estado de reconstrução. Essa reconstrução, obviamente, fez com que alguns setores de compra dos Estados Unidos fossem neutralizados em detrimento de uma produção e de uma reconstrução interna. Ou seja, era a hora dos Estados Unidos parar de produzir, mas os Estados Unidos não proibiu. Principalmente, não houve a proibição por parte do governo, porque os Estados Unidos trabalhavam dentro de uma situação econômica chamada liberalismo, onde governo e economia caminham juntos e não há subordinação do Estado em relação ao comércio. Ou seja, ficou solto e eles continuaram a produzir. E essa superprodução fez com que literalmente toda a indústria norte-americana entrasse em crise. E por causa dessa superprodução, você vai ter cenas como aquela em que você coloca a bolsa de valores literalmente quebrando. Essa quebradeira, ela vai intensificar-se pelo mundo, porque já se percebia, mesmo em 1929, uma grande interligação entre os países, seja através de empresas, seja através de produtos, seja através de mão de obra, e isso literalmente afetou de maneira direta ou indireta o planeta todo. Dentro disso, a crise é visível e também estabelece como uma crise ao liberalismo, ou seja, começou-se a questionar o quanto que a economia deveria ser mesmo desvinculada do Estado. E aí se começou a questionar que o Estado, ao invés de estar num patamar de equilíbrio, devia estar sim num patamar de dominância sobre as instituições produtivas. Ou seja, o Estado deveria organizar, tutorar ou mesmo ser dono de algumas instituições, porque, se fosse o caso, se perceberia a crise econômica em outros lugares e se conseguiria então neutralizar os efeitos e a fim de impedir uma situação de crise igual a de 29.
Por isso que no slide aparece como a inserção de um novo mecanismo, até vamos dar o nome, chama-se keynesianismo, onde você tem medidas de intervenção do Estado na economia a fim de estimular e controlar as indústrias de maneira mais efetiva. E isso vai ser visível até os nossos dias. Outra crise que nós podemos citar aqui é a crise de 2008. Na crise de 2008, há uma situação diferenciada. Você tem a chamada bolha financeira. Então, nos Estados Unidos, a formatação sempre foi muito liberal. Apesar da crise de 1929, os Estados Unidos continuam assumindo essa situação de equilíbrio entre governo e economia. Mas, durante 2008, começou a chamada bolha imobiliária, onde pessoas com a necessidade de incrementar seu negócio ou estimular determinadas áreas afins, começam a pedir empréstimos a vários bancos, mas usando o mesmo bem. Então, o que acontecia? Você tinha, literalmente, uma propriedade, uma casa, uma empresa, e você necessitava de dinheiro. Você ia ao banco e dava a casa, a escritura da casa ou da empresa, como uma segurança do pagamento da dívida. Mas o dinheiro não bastava. Você ia em outro banco, pedia dinheiro e colocava a mesma casa ou a mesma empresa em duas hipotecas diferentes. Isso formou uma bolha de neve, fazendo com que, dentro do cenário norte-americano e depois expandindo para toda a Europa, você tivesse pipocando situações de, afinal de contas, qual banco cobra? Como é que eu vou fazer isso? E deflagrando até algumas situações ligadas a protestos bem violentos. Num cenário estrutural de imagens, então temos aqui o que foi acontecendo. Nós vamos ter imóveis que eram supervalorizados, imóveis que eram muito bem vistos, mas por causa desses refinanciamentos, eles começaram a ter problemas, porque na época não havia um rastreamento, então não faziam a conferência, porque obviamente se você usa um determinado bem e hipoteca, você não pode usar o mesmo bem 2, 3, 4 vezes, e isso gerou obviamente alguém perdendo dinheiro. Para não perder dinheiro, foram começando a aumentar as taxas de juros e, logicamente, em algum momento, os bancos começaram a entrar numa cascata de perdas gigantescas. Inclusive, bancos norte-americanos foram à falência nessa época. Foi a primeira vez que se viu banco ir à falência e que gerou uma crise de confiança generalizada em todo o planeta no quesito segurança em termos de hipoteca. No caso brasileiro, isso não acontece porque o sistema de integração é muito bem feitinho. Isso, obviamente, vai gerar uma dependência econômica. Então, dentro dessa situação de crise, obviamente, existe um lado que é o lado negativo de você sempre estar olhando as situações monetárias e relacionamento entre os países, forçando literalmente as economias, muitas vezes, a adquirirem metodologias mais agressivas no mercado internacional. E, para a gente finalizar, vamos a uma atividade onde diz o seguinte: o capitalismo é intrinsecamente instável, mas uma crise tão profunda e danosa quanto a atual no caso de 2008, a gente pode usar, era desnecessária. Poderia ter sido evitada se o Estado democrático tivesse sido capaz de resistir à desregulamentação dos mercados. A crise de 2008 começou como costumam começar as crises financeiras, em países ricos, e foi causada pela desregulação dos mercados financeiros e pela especulação selvagem que essa desregulamentação permitiu. Pergunta-se, qual é a crise que o autor descreve? Ele está descrevendo a de 29 ou a de 2008? Volto já já.
E aí, conseguiram matar essa charadinha? Dentro dessa perspectiva, obviamente, a crise é de 2008. Ela faz referência ao chamado keynesianismo, que também marca o fim com o período de 2008. É interessante como as crises, elas fazem com que o sistema global, seja dos estudiosos, dos economistas, eles reflitam e que muitas vezes solicitem mudanças. Então, a partir de 2008, aquela total dominância do mercado pelo Estado começa a ser figurado com uma situação pedindo uma desregulamentação, dando novamente uma autonomia ao mercado, mas é uma autonomia diferente do liberalismo que eu falei da crise de 29. Aqui se estabelece uma relação intermediária de gerenciamento e autorregulação pelo chamado neoliberalismo global. Espero que vocês tenham assimilado o que nós falamos e identificado as principais características das crises econômicas mundiais, suas causas e principais consequências. E até um próximo encontro.